Senhoras e senhores, em 2013 um grupo de pessoas foi às ruas para protestar por 20 centavos de aumento nas passagens de ônibus. Iniciado de uma forma um tanto quanto escusa, o movimento tomou proporções gigantescas em todo o país, deixando claro que não era pelos 20 centavos. Era pela falta de qualidade da educação, da saúde, da segurança que o Estado brasileiro não entrega, apesar de tantos impostos. Com a Operação Lava Jato, em 2014, escancarou-se uma significativa parte das falcatruas realizadas nos últimos anos, desmantelando-se algumas das maiores organizações criminosas do Brasil, revelando-se ainda que o formato das estruturas públicas é que possibilitou isso tudo. 5 anos se passaram, e agora podemos dizer: não queremos mais 30 centavos, nem 40. Queremos uma reforma geral em tudo. Chega de migalhas. A paralisação cívica, pacífica e ordeira dos caminhoneiros, que não pode ser confundida com greve, transformou-se em paralisação cívica do povo, da grande maioria do povo brasileiro. A roubalheira crônica, a corrupção endêmica, os desmandos de toda a ordem de gestores públicos, com raríssimas exceções, como a saúde, a educação, infraestrutura, a segurança pública, e um descaso quase total, com 60 mil mortes por ano, assassinatos, é uma guerra, mais um número igual em acidentes de trânsito, sem contar as dezenas de milhares, talvez centenas de milhares de pessoas que ficam inutilizadas, mais outras dezenas de milhares de pessoas mortas por falta de atendimento médico e de hospitais com o mínimo de dignidade. Enfim, tudo vem se acumulando há anos e, tal qual uma panela de pressão sem válvula, está prestes a explodir. O povo está descobrindo que o modelo de país que temos é a grande causa de tantos problemas, a causa da corrupção, a causa de se pagar tantos impostos e não ter o retorno condigno. Percebeu que os governantes não querem cortar custos, nem na carne, e acenam em cortar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, em termos de impostos. Prometeu diminuir em 30, 40 centavos o preço do diesel. Prometeu acabar com a cobrança de eixo suspenso em pedágios, mais um roubo cá entre nós, mas isso não vai resolver os problemas do brasileiro. Será que você vai continuar a aceitar, a pagar por tantos impostos assim? Só para começar, os combustíveis jamais poderiam ter esta carga de tributos. Mais de 100% de impostos sobre cada litro de combustível, além de roubo, é um crime de lesa pátria, porque é como se tributasse o sangue que corre nas nossas veias. O sangue do organismo chamado Brasil, e que é o combustível que alimenta os veículos que conduzem as riquezas para os 4 cantos do país, seja pelas rodovias ou pelo ar. Até porque temos poucas ferrovias, lentas e praticamente nada em navios. Até porque toda a indústria naval, assim como a ferroviária, foi destruída. Praticamente em todos os demais países do mundo, não se tributa a combustível mais do que 5, 6, 10%. O governo ainda acredita que o problema é apenas o combustível. E aí dita uma norma paliativa com duração de 60 dias. Está enganando, a gente está pensando que nós somos trouxas. Enganando novamente o povo. Aspirina. Sim, porque os 10 bilhões de renúncia que serão pagos, né, de alguma forma por você e eu, não significa muita coisa dentro do custo total que o Estado brasileiro tem. Você pode imaginar quanto, se 40 centavos, 46 centavos significam 10 bilhões, quanto de todos os demais impostos significa no todo, de quanto é arrecadado pelo governo? Eu não tenho os números, mas
é absurdamente fenomenal. É preciso também que fique claro que os governantes, além de não quererem, eles não podem baixar os impostos, porque a estrutura dos três poderes, do sistema político, nos governos estaduais e municipais também, e em tudo que é estatal, tem custos absurdamente elevados, cheios de privilégios imorais, pagos pelo suor do brasileiro que não vive do Estado. E não tem como mudar, pois a Constituição não permite. Ela garante tudo isso com direitos adquiridos. O povo está descobrindo isso. A Constituição cidadã se tornou uma armadilha ao povo. O povo aderiu à paralisação cívica iniciada pelos caminhoneiros porque percebe que está tudo errado, ainda que não saiba exatamente o que, mas sabe que tem muita coisa errada. Todos que me conhecem sabem que nunca fui intervencionista. Sempre defendi a democracia. Mas quando o país chega a uma situação em que não há mais alternativa dentro do atual sistema, e tudo se esgotou, não há como se enxergar solução, senão uma parada abrupta neste jogo em que somente nós, você e eu, o povo, está perdendo. Manter esse jogo é permitir que o país caia em uma convulsão. E a intervenção cívica por meio da força originária do povo, que são as Forças Armadas, é absolutamente imprescindível e imediata. A imprensa lardeia o risco do caos, mas o caos, meus amigos, já está instalado há muito tempo. O caos da estrutura que ingessa o país, o caos que se instalou desde a redemocratização do Brasil. O nosso modelo de país é um caos, com estruturas criadas para beneficiar a quem vive no Estado, cujo custo é praticamente o mesmo do que se arrecada. Por isso não sobra dinheiro para investir. A nossa Constituição é um caos, confusa, cujos 2/3 não valem absolutamente nada, por não estarem regulamentados e também por depender de regulamentação. Mas como assim? Uma carta não pode depender de lei, ela é o contrário. É a lei que tem que depender da carta. O judiciário, por sua vez, é um caos com mais de 100 milhões de processos parados e um Supremo Tribunal Federal que, ao invés de proteger a Constituição e o cidadão, sob a Carta Magna, pratica a juristocracia, deformando leis e a própria Constituição por se transformar num tribunal de instância máxima. Um sistema legislativo caótico com mais de 5 milhões e meio de normas, decretos, portarias e todo tipo de porcaria nas quais o país se afunda, afundam sonhos e projetos, impede o empreendedorismo, a geração de renda e emprego. O sistema tributário é um caos, o pior do planeta, tributando todas as etapas de todas as cadeias de produção, inflando preços em mais de 100, 200, 300%. Empobrece a população, principalmente os com baixo poder aquisitivo e os desvalidos, roubando, pasmem, até mesmo metade do dinheiro que é dado aos dependentes do Bolsa Família, que quando vai no supermercado, metade do preço do produto fica lá em imposto. O poder público é um outro caos, com sua humilhante burocracia. A saúde está um caos, assim como a educação e a segurança pública, todo mundo sabe. A caótica infraestrutura concentrada apenas em rodovias, a maioria em péssimas condições e com pedágios a preços criminosos. A política com o legislativo anacrônico, o capitalismo de Estado, com os grupos de negócios de compadrio com governantes e políticos que formam oligopólios, cartéis e criminosos acordos com governos em licitações, nos superfaturamentos e nas porcarias de obras que nos entregam, custando até 30 vezes mais do que os orçamentos originais, tais como a refinaria Abreu de Lima. As propinas dos milhões, dos bilhões, as risadas e danças de políticos e ministros em completo escárnio ao povo brasileiro, a insensibilidade e desconexão irresponsável dos governantes com o povo, tratado como gado. Isso tudo já é um caos. O brasileiro quer mudar tudo, não apenas trocar de pessoa no poder.
porque já aprendeu que isso não funciona mais. Não acredita mais em partidos nem em políticos. Mas os governantes insistem em manter o segredo da contagem dos votos das eleições. Para quê? Para manter corruptos e indiciados em crimes no poder, manter as quadrilhas que assaltam a nação, manter o status quo para continuar a fazer o que sempre fizeram, em menor ou maior medida. Não há a menor possibilidade de fazer mudanças pela via democrática sem a contagem pública dos votos. Nos enganam a cada 2 anos, nos obrigando a ir apertar teclinhas em máquinas fraudulentas, nos fazendo a todos de palhaços. Chega, meus compatriotas, o brasileiro está cansado de receber a culpa de que não sabe votar. Está cansado de ser achincalhado como povo que não presta, que é indolente, que não sabe votar, que é corrupto, tanto quanto os políticos e amigos do rei está agora disposto a dar um basta nisso tudo. E está disposto até a pagar o preço do desabastecimento, dos desconfortos que isso tudo traz. E uniu-se em apoio aos caminhoneiros, pois com isso se descobriu uma forma inteligente de fazer mudanças. Porque não é uma paralisação dos caminhoneiros. Não é mais. É agora, é do povo. É chegada a hora de transformar o Brasil. O povo com os militares que são a sua força. Por isso, apoio pelo limite ao qual chegamos o pedido de cada vez mais brasileiros por uma intervenção das nossas Forças Armadas. Não poderia deixar de destacar a nota, por exemplo, do movimento Avança Brasil, a qual indica exatamente os princípios do ensaio constitucional federalista. E eu vou dizer mais uma coisa. Nem mesmo a renúncia do presidente Temer será aceita pelo povo, considerando que os presidentes dos demais poderes, listados constitucionalmente para a substituição na forma legal atual, não tem nenhuma credibilidade por parte do povo. Nem mesmo uma eleição indireta, que já estão articulando na Câmara, já fizeram um projeto de lei empurrado às pressas, pode empurrar também o problema das eleições, ou até as eleições de outubro próximo. Ainda mais com urnas fraudáveis. Isto não é um movimento político partidário, portanto, é um movimento cívico, apontando o caminho, porque o atual sistema cleptocrata, protegido por uma estrutura que facilitou o surgimento do maior mecanismo de assalto do mundo, só poderá ser destruído, por favor anotem isto, só poderá ser destruído se puder ser substituído por um novo modelo. E para se evitar o risco de que esse novo modelo seja aquele proposto pelos inimigos da liberdade e da pátria, temos que assumir as nossas responsabilidades e orientar as nossas Forças Armadas a criar as condições para a transformação do Brasil em um país decente, próspero e sob o império de leis justas e originárias do povo. As Forças Armadas devem intervir imediatamente. E digo mais, sindicatos e organizações ligadas aos amigos dos governantes, dos antigos governantes, representantes do atraso e das ideologias contrárias ao senso comum do brasileiro, querem pegar carona e inflamar o Brasil para estabelecer o caos social, a convulsão, o que é inaceitável. Aqui não é a Venezuela. As Forças Armadas devem intervir imediatamente, antes que se perca o controle, decorrência lógica do desabastecimento total. E, nesse sentido, antevejo as seguintes providências. Com a intervenção e a retirada dos ocupantes das cabeças dos 3 poderes, instituir um gabinete de governança por um período não superior a 1 ano e, nesse prazo, estabelecer o Comitê de Notáveis, que analisará o ensaio constitucional
proposto pelos federalistas para sistematizar e consolidar uma nova Constituição, oferecendo-a para ser referendada pelo povo, que é o dono desse país. Nesse período, se garantirá a normalidade do funcionamento das instituições e da ordem pública. Não aprovo de forma nenhuma uma Assembleia Constituinte, pois esta sofrerá a interferência de grupos de interesses que vai resultar em uma nova Constituição Frankenstein. Este horror que aconteceu em 88 e que nós estamos sofrendo até hoje. Esta nova Constituição, cujo ensaio já existe e está disponível ao povo brasileiro, no endereço disponível abaixo, deverá redimensionar o tamanho do Estado brasileiro, estabelecer o federalismo pleno com estados autônomos e cidades livres de Brasília, com um sistema de tributação apenas no consumo, o que vai cortar todos os preços de todos os produtos pela metade, incluindo os combustíveis. Queremos ainda, com isso, um judiciário com instância máxima estadual e um tribunal constitucional federal para substituir o atual Supremo Tribunal Federal, exatamente para tratar de assuntos exclusivamente da esfera constitucional. Uma Carta Magna que autorize uma nova emenda somente com a ratificação de 80% dos estados, ou seja, os políticos não poderão mudar essa carta sem que 80% dos estados aprovem, preferencialmente por meio de referendos do povo de cada estado, inclusive para a ratificação de tratados internacionais, porque temos que proteger a nossa soberania. Ou seja, um Estado que seja leve para o seu povo, ágil e transparente no trato da coisa pública, que prime pela decência e pela confiança popular nas instituições e nas autoridades. Não há outra saída. Não há mais tempo. Há oportunidade para que o Brasil seja transformado em um novo e decente país, retirando pessoas de reputação duvidosa dos três poderes, prendendo-as preventivamente nos seus domicílios até que sejam julgadas pelos crimes cometidos antes de irem para a cadeia, e fazer todas as reformas necessárias, mexendo com os privilégios de todos, sem exceção, unirá o país nesse projeto de interesse de todos sob uma nova Constituição. Nós, os federalistas, estamos à disposição do Brasil. Estamos aqui há anos estudando e construindo soluções para servir a pátria. O momento é gravíssimo. Não temos nenhuma alternativa a não ser refundar o Brasil. Temos a sorte de ter as Forças Armadas do lado do povo, originária que é do povo. Compatriotas, são dos momentos de graves crises que surgem as virtudes de um povo. Eu sei, não foge à luta quando é justa. Não é necessário uma revolução, ou necessária uma revolução sangrenta, nem uma convulsão social. Mas é necessário firmeza de propósitos, mesmo que os governantes e a imprensa consigam esvaziar a paralisação cívica. Porque desta vez, com ou sem intervenção, temos um projeto de país, um rumo a oferecer para que nós possamos nos tornar finalmente a nação que despertou e decidiu assumir seu destino de grandeza por meio da justiça, da liberdade e da prosperidade para todos. Que Deus proteja o Brasil, a nação e a cada um dos brasileiros.